Olá a todos. Nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz. E hoje iniciamos o capítulo 35, que se chama Encontro Singular. Lembrando que André Luiz estava ali naquele trabalho noturno, em que os samaritanos haviam trazido vários espíritos encistados, e por último a gente viu o caso daquela senhora, e que é orientado a André Luiz que evitasse ali tantos questionamentos, tantas perguntas, tanta curiosidade. E aqui ele vai ter um outro encontro, bastante significativo. Então nos diz: guardavam-se apetrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisara-me de súbito. Eu não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro acrescentando. Então vejam que ele encontra ali um samaritano que era o Silveira, que era alguém que o pai tinha prejudicado muito na terra, muito. E olha que o André Luiz encontra com ele e fica ali constrangido, envergonhado. E o Silveira diz a ele: francamente, eu ignorava que você tivesse deixado o corpo, que estava longe de pensar que encontraria aqui em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativas ao passado, mas não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento do meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. O André Luiz conseguia relembrar um pouco do passado, dessa situação que levou esse Silveira ali à ruína, provocada em partes ali o quê? Pelo próprio pai do André Luiz. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, a esposa do Silveira, quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado havia muito tempo, agravando-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam uma soma considerável. Então vejam que a esposa do Silveira vai ali na casa do André Luiz, falando ali da situação tão difícil do marido que estava acamado há muito tempo, e além ali de tudo, existia ali a enfermidade de 2 filhinhos, As necessidades, então, falam que eram grandes, A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos, implorando ali para que o pai do André Luiz não perdoasse a dívida, mas desse ali um prazo maior para o pagamento, Então vejam, ela pedia mora, esse prazo, ela implorava concessões justas, humilhava-se dirigindo olhares doloridos à minha mãe, como a pedir entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu, generosa, pediu a meu pai que esquecesse os documentos assinados, abstando-se de qualquer ação judicial. Então vejam que a mãe do André Luiz se condói com aquela situação, é solidária e pede ao pai do André Luiz: olha, esqueça essas promissórias, não execute judicialmente. Então a mãe do André Luiz, com toda a bondade que era peculiar a ela, tenta interceder ali a favor daquela família que pedia ali um prazo maior para o pagamento. Meu pai, porém, habituado a transações de vulto, a grandes transações, e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Não podia compreender ali ser solidário como deveria ser.
manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via alternativa senão a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Ou seja, o pai ali não abria nenhuma exceção para que aquela dívida se estendesse um pouco mais, mesmo sabendo ali que a esposa trouxe a ele, que o marido estava doente, que o marido era o Silveira, né? Esse que agora André Luiz encontra no nosso lar. Mesmo ela falando então que o Silveira estava doente, que tinha acamado, que tinha 2 filhos doentes, o pai do André Luiz não se sensibiliza com aquilo, né? Então ele diz, olha, não podia, o pai diz, quebrar as normas e precedentes de seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam um efeito legal. E consolava a esposa aflita comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Então André Luiz lembra ali os olhares de simpatia da mãe dele para aquela senhora que implorava ali ao pai. Mas meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas. E quando a pobre mulher se despediu, ele repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. Ou seja, o pai do André Luiz deu uma bronca ali na esposa, na mãe de André Luiz, dizendo que ela não tinha ali permissão para interferir nos negócios dele, né? Então ele fica realmente bastante incomodado, bravo até, porque a mãe do André Luiz quis ser solidária, quis interceder ali. Então ele fala que ela não proibia ela de qualquer intromissão. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhora Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Ou seja, até o piano ali, que eles gostavam tanto, foi retirado como parte do pagamento. Queria desculpar-me com Silveira, todavia eu não encontrava frases justas, porque na ocasião eu também encorajava meu pai a consumar o iníquo atentado, né, o injusto atentado. Então vejam, por que o André Luiz se sentiu tão mal? Porque é uma coisa que o pai tinha feito, né, mas ele tinha estimulado o pai, ele tinha dado razão ali para o pai. Por isso é que aqui esse constrangimento, essa vergonha tão grande do Silveira. E vejam que o Silveira em nenhum momento fez nenhuma menção ali ao que tinha ocorrido no passado. O Silveira o cumprimenta, diz que estava surpreso de encontrar André Luiz ali em nosso lar, não sabia que o André Luiz tinha desencarnado, mas em nenhum momento ele fala, olha, poxa, você lembra do que seu pai me fez? Nada, né? Em nenhum momento ele faz nenhuma alusão ali ao passado, né? Então André Luiz diz, né, que ele queria desculpar, né? Ele encorajou o pai a fazer aquilo, induziram-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Eu não conseguia enxergar as necessidades alheias. Vi apenas os direitos da minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, né? Resistente, inflexível, inútil qualquer argumentação materna. Ou seja, nada do que a mãe dele falou naquele dia, naquela época, também não o sensibilizou. Derrotados na luta, a família Silveira havia procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família que, certo, nos devia odiar. Então, uma família entra ali numa pobreza tão grande, é obrigada a se mudar para o interior. O André Luiz diz aqui, nunca teve notícia e imaginava, poxa, eles devem nos odiar pelo que aconteceu. Essas lembranças alinhavam-se no meu cérebro com a rapidez de segundos. No momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade.
Tem visitado o velho, né? Tem visitado o seu pai? Aquela pergunta evidenciar espontâneo carinho, ou seja, não era um carinho forçado, né? Não, era um carinho espontâneo, natural ali de Silveira, né? Quando pergunta pelo pai de André Luiz. Então, aquela pergunta evidenciar espontâneo carinho aumentava o meu pejo, né? Aumentava a vergonha ali do André Luiz. Esclareci que, apesar do imenso desejo, eu não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou se afastar. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa ansioso de conselhos. Contei a ela a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número de pessoas que ofendi no mundo. Olha o relato da Narcisa. Olha, eu também passei por algo semelhante. Encontrei muita gente aqui que eu ofendi no mundo. Sei hoje que é isso uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompendo os elos quebrados da corrente espiritual. Então ela deixa claro que reencontrar pessoas que ela havia ofendido na terra e restabelecer esses laços de simpatia, pedir perdão, isso para ela constitui uma bênção. E tornando-se mais categórica no ensinamento, me perguntou: aproveitou você o belo ensejo, né? Aproveitou a bela oportunidade? O que quer dizer? O André Luiz pergunta. Desculpou-se com Silveira? Ela diz. Olhe que é grande a felicidade quando reconhecemos os próprios erros, já que você pôde examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Ou seja, vá lá, o abrace, peça desculpas, peça perdão, lembrando aquilo que o Evangelho nos ensina. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está ao teu lado, enquanto ele está caminhando contigo. Porque nós às vezes alimentamos tanto ódio, tanta mágoa, tantas lembranças, que talvez tenhamos a oportunidade dessa reconciliação, mas não temos ali a humildade suficiente, mesmo sabendo do nosso erro, de pedir desculpas, de tentar ali resgatar, porque talvez foi uma relação de confiança, de amizade, e talvez por um único fato a gente ali elimina aquela pessoa da nossa convivência, nunca mais o perdoa, né? Então, se a gente tem essa oportunidade, ela nos ensina aqui, aproveite, né? Tente a reconciliação, faça a sua parte. Ah, mas se a outra pessoa não quer, você terá feito a sua parte. Aí, se o outro não aceita, a responsabilidade é do outro. Mas façamos ali a parte que nos cabe, sobretudo naquelas situações em que nós sabemos que erramos, que falhamos, que ultrapassamos limites, que magoamos, né? Então não tenhamos a vergonha nem a vaidade de chegar e pedir ali desculpas e buscar uma reconciliação. Mas notando minha indecisão, André Luiz diz, Narcisa acrescentou, não tema insucessos, né? Ou seja, não tenha medo ali do fracasso. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus os concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho. Vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei, André Luiz diz. Corri ao encontro de Silveira, falei-lhe abertamente, pedindo que perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos, André Luiz diz. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio.
Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Olha que interessante essa colocação. Quando o dinheiro junta ali com a nossa vaidade, a gente fica cego. A gente pensa ali somente nos próprios interesses, né? Não temos ali o olhar para as necessidades de uma outra pessoa. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Quem de nós ali não tem um passado de faltas? Acaso poderia acreditar que vivei isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Olha essa visão, uma outra visão. O André Luiz achava que ele odiasse o pai dele, que o Silveira odiasse o pai dele, mas olha o que ele fala. Seu pai foi o meu verdadeiro instrutor. Nós devemos a seu pai, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamo-nos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, mas sim benfeitores. Então vejam essa visão, tão espiritualizada da vida, que o pai do André Luiz, com aquela atitude que teve, levou o Silveira e a família a não se revoltar ali, mas procurando ali reconstruir, continuar vivendo dignamente, e aquilo foi um aprendizado muito grande para eles, aquela falta da riqueza, aquela falta do conforto, trouxe para essa família ali grandes aprendizados, que pelo que a gente depreende aqui, eles se uniram, eles continuaram lutando, mas ali mantendo ali a sua dignidade, mantendo ali a sua honestidade. Então ele fala que os adversários, nessa nova visão que ele tem em nosso lar, não são inimigos, como muitas vezes nós julgamos, mas benfeitores, porque eles nos mostram ali, muitas vezes, quem somos. Eles mostram, eles os testam, eles os levam ali a desenvolver a paciência, a compreensão, porque é muito fácil nós sermos ali simpáticos com quem gosta de nós. É muito fácil sermos amigos dos nossos amigos. Mas quando surgem esses desafetos, essas dificuldades que mexem muito ali com a nossa alma até, com o nosso humor, o nosso equilíbrio, essas situações elas nos mostram o quanto temos ainda que aprender. Porque quando eu tenho ódio de alguém, quando eu tenho raiva de alguém, quando eu tenho muita mágoa de alguém, isso diz mais sobre mim do que sobre a pessoa. Porque o dia que nós formos espíritos de fato equilibrados, eu posso não gostar, posso não concordar com uma postura do outro, mas aquilo não vai me abalar emocionalmente, não é? Então vejam que muito do que a gente sofre é a maneira como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos a nós mesmos. É o nosso orgulho que é abalado, que é ferido, Então aqui é uma família que sai de uma situação ali em que perde tudo e, no entanto, ele fala, isso trouxe grandes aprendizados. E uma situação de dificuldade nos ensina muito, a viver com menos, a ter as coisas mais simples, a não ser tão ambicioso. E, de novo, o problema, a gente sempre fala, não está no ter, não está no dinheiro, mas está na maneira como nós lidamos com ele. É a maneira, é o apego, é a posse, é o individualismo, não é? Então não é o dinheiro, porque o dinheiro é sagrado, ele traz o alimento, ele gera o emprego, mas é a maneira. Então, tendo o conforto material ou não tendo, essa é a grande questão. É a maneira como nós lidamos com a fartura, a maneira como nós lidamos com a falta, com a dificuldade. Isso aqui traduz ali que espíritos nós somos. Então ele diz que nossos adversários não são propriamente inimigos, mas benfeitores. E ele fala para André Luiz, não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor reconhecendo o infinito da vida. Fixando emocionado os meus olhos úmidos, Silveira me afagou paternalmente e disse, não perca tempo com isso.
Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando uma alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do meu coração acendera-se uma divina luz para sempre. Então vejam, esse exemplo do Silveira, que não guardou mágoa, que pelo contrário ele fala, olha, seu pai de alguma maneira foi um professor, porque me levou ali a lidar com situações que me trouxeram um grande aprendizado. E a vida tem nos mostrado isso, que há momentos muito difíceis, que a gente pensa até quando isso vai durar, como eu vou sobreviver a isso, como eu vou lidar com isso. E o tempo depois nos mostra que aquilo naquele momento foi muito doloroso, foi difícil, mas aquilo nos trouxe grandes aprendizados, né? Seja ali uma dificuldade, uma doença, uma decepção, uma desilusão, que nos fustiga a alma, que nos machuca, mas aquilo vai ali nos deixando mais fortes, porque vamos aprendendo pouco a pouco a lidar com aquilo que dá certo, com aquilo que não dá certo, a lidarmos aproveitando as alegrias, a não nos desesperando com as dores, que elas surgem ali para todos nós, né? Então é um capítulo que traz aqui para nós o aprendizado do perdão, né? Da reconciliação, fazendo ali a parte que nos cabe. Então, encerramos por aqui esse capítulo bastante interessante e na semana que vem nós iniciamos o capítulo 36, que se chama O Sonho. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.